Oi, pessoal. Espero que todos continuem bem, que continuem em casa com suas famílias. Temos aí mais uma videoaula, a nossa terceira videoaula com conteúdo do segundo bimestre. E o tema é orações subordinadas reduzidas. Tenho certeza que já tem gente pensando assim, mas nós já vimos isso. Sim, viram. Mas nós vimos as orações subordinadas reduzidas quando nós vimos as substantivas e quando nós vimos as adverbiais. Hoje a gente vai ter oportunidade de ver as reduzidas separadamente, né? Dando uma atenção maior, que a gente simplesmente, quando falou das substantivas e das adverbiais, no final a gente abriu aí um espaço, né, para falar das reduzidas. Hoje a gente vai ter oportunidade de ver com mais calma então. Mas antes da gente falar exatamente das orações subordinadas reduzidas, a gente vai rever aí as formas nominais do verbo. Porque isso, estava em oração, agora veio para verbo, vai ser de fundamental importância. Para a gente classificar as orações subordinadas reduzidas, conhecer, saber reconhecer as formas nominais dos verbos, que são 3: infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos ver aí rapidamente, né? Relembrar cada uma dessas formas nominais. Então aí a gente tem infinitivo, não se refere a nenhuma pessoa, né? Esta forma verbal ela é o nome do verbo, não tem conjugação. Olha lá, ajudar é a melhor forma de gratidão, rir é o melhor remédio. Então ajudar e rir, aí nós temos 2 verbos no infinitivo. Se fosse ajudaria, ajudava, seria o verbo conjugado. Mas como é o nome desse verbo? Ajudar. Então aí é o nome do verbo que é o infinitivo. Temos a segunda forma nominal, que é o gerúndio. Indica uma ação, o estado de uma ação prolongada, né, que ainda está em curso. Tem a ideia de continuidade. Né? No gerúndio, os verbos da primeira conjugação terminam em ando. Os da segunda já terminam em endo e os da terceira em indo. Então, o gerúndio tem terminações aí marcadas, né? Fazendo tudo com calma, conseguiremos concluir ainda hoje. Estiveram investigando minha vida estes dias. Então, fazendo é o verbo fazer no gerúndio. Olha lá, fazer, segunda conjugação, terminando em endo. Da mesma forma, investigando é o verbo investigar, como está no gerúndio, primeira conjugação, terminando em ando. Então, temos o gerúndio com essa ideia de continuidade. E temos a terceira forma nominal, que é o particípio. Né? A maior parte apresenta um particípio regular. Se o verbo for da primeira conjugação, termina em ado. Se for da segunda ou da terceira, termina em ido. Então, ele estava apaixonado por sua melhor amiga. O réu foi absolvido. Apaixonado do verbo apaixonar, olha lá, primeira conjugação terminando em ado. Já absolvido do verbo absolver, então aí segunda terminando em ido. Então temos aí infinitivo, gerúndio e particípio, né? As 3 formas nominais que eu falei que eram muito importantes para a gente classificar as orações reduzidas. Né? Por que muito importante? Porque essas orações subordinadas reduzidas, elas são introduzidas justamente pelas formas nominais dos verbos e não por conjunção ou locução conjuntiva. Então, falou em reduzida, automaticamente vai ter que ter formas nominais. Então, vamos ver como é que isso acontece. A professora disse que precisava de ajuda. Temos 2 orações, o disse e o precisava, de verbos, né? A oração principal, a professora disse. Como a gente já viu que não tem sentido completo, né? A gente já sabe que a outra parte é a oração subordinada, que precisava de ajuda. E a gente percebe, né? A gente já vem estudando isso há algum tempo. Se eu chego e digo a professora disse, vocês me perguntam,
Disse o quê? Então, substantivo objetiva direta. Tem a conjunção integrante. Então, nesse caso aí, nós temos uma oração subordinada desenvolvida. Espera aí, eu já ouvi falar de reduzida, mas desenvolvida é outro tipo? Não. Quando ela é desenvolvida, a gente não precisa dizer que ela é desenvolvida. Agora eu estou falando para fazer essa comparação com a reduzida. Quando é desenvolvida, a gente nunca classificou e disse substantivo objetiva direta desenvolvida. Não é necessário, ok? Mas vamos ver aí esse período aí de um outro jeito. A professora disse precisar de ajuda. Cadê a conjunção? Se não tem conjunção, falei lá no início, já remete a reduzida. A oração principal, a professora disse precisar de ajuda, a oração subordinada. Continua sendo substantiva objetiva direta. A professora disse o quê? Sendo que temos aí sem conjunção e olhando uma forma nominal do verbo. Então, substantivo objetiva direta reduzida. Qual é a forma nominal que está aí na presente? Infinitivo. Reduzida de infinitivo. Então, quando é desenvolvida, não precisamos colocar, mas quando é reduzida, não só temos que dizer que é reduzida, como ainda precisamos dizer qual a forma nominal do verbo que está sendo utilizado. Nesse caso aí, precisar, infinitivo. Coloquei outro exemplo. Assim que entrei na escola, soube do acontecido. Vocês já perceberam que está na outra ordem, né? A principal não está na frente. A gente sabe disso porque a gente já começa ali com a locução conjuntiva assim que. Então, assim que entrei na escola, é a oração subordinada. Soube do acontecido, oração principal. A subordinada é que tipo? Adverbial temporal. A gente até viu que nas temporais adorava acontecer isso, né? Da subordinada está na frente e a principal está lá no final. Então, temos aí a locução conjuntiva assim que, então se trata de uma subordinada adverbial desenvolvida que a gente não precisa escrever. Agora, olha esse período de uma outra forma. Entrando na escola, soube do acontecido. Sem conjunção, sem locução conjuntiva, já remete para reduzida. As luzes vermelhas já piscaram lá. Então, entrando na escola, oração subordinada adverbial reduzida. De quê? Olha lá, entrando. Ideia de continuidade, gerúndio. E soube do acontecido, oração principal. Então, aí vimos, né, tivemos essa oportunidade de relembrar as formas nominais e ver como acontece essa questão da oração ser reduzida. Coloquei isso aí para frisar, olha lá, as substantivas, né, as nossas orações subordinadas substantivas, tem a forma desenvolvida, iniciada pela conjunção integrante, que é o que, 99% dos casos, mas pode acontecer do se também está presente. Temos o verbo flexionar. E na forma reduzida, não tem conjunção e o verbo é no infinitivo. Então, no caso das substantivas, o verbo na forma reduzida está no infinitivo. Agora, as adverbiais, do mesmo jeito, olha lá, temos a forma desenvolvida, iniciada por conjunção subordinativa com o verbo flexionado, e temos a forma reduzida, sem conjunção, e o verbo expresso em uma das três formas nominais, em gerúndio, em particípio ou infinitivo. Então, assim, nós tivemos a oportunidade de rever agora de uma forma, né, mais detalhada as orações subordinadas reduzidas, né, pelas três formas nominais dos verbos, e ainda identificamos essa questão da desenvolvida, que quando não é reduzida, ela é desenvolvida.
mas a gente não precisa escrever que ela é desenvolvida. Quando é reduzida, sim, precisa dizer que é reduzida e ainda citar uma das 3 formas nominais do verbo, no caso, a que aparece no período. Ok? Então, em breve daremos continuidade. Continuem em casa, continuem se cuidando. Tchau, pessoal!